Eu tive em Madrid há um mês atrás, mais ou menos, eu fiquei bem assustado com a diferença do fuso, né, porque você consegue trabalhar, eu estava lá para trabalhar, mas você tá 5, 6 horas, então imagina, quando lá é 2 da tarde, aqui vai ser 9, 10 da manhã. Então, isso é muito queria saber de você, se de fato 1 hora no futebol muda tudo, principalmente na janela. Muda tudo que a gente vê, né, não é raro, a gente já teve no escritório, acho que todo advogado que acaba atuando em transferência, todo advogado de clube, todo agente já teve aquela transferência que fechou 30 minutos antes de fax na meia hora, exato, né, tinha que eu fax, dá pra eu voltar nisso aí, fax é o ITC vinha pro fax, né, o certificado de transferência internacional. Então imagina, a gente viu a implementação do TMS, a gente fala que eu vou explicar pra um cara hoje que formou tem 21 anos, que eu esperava chegar o fax da CBF para poder registrar o jogador. A coisa evoluiu, mas essa questão do tempo, sim, tudo muito dinâmico. E as demandas no futebol elas se renovam assim, de hora em hora. E evidentemente tudo é bom. Tem que anunciar o jogador, você não pode perder a chance do jogador. Você tem que ter toda uma logística disso. Ontem a gente fechou uma operação às 3 da manhã porque ela não podia esperar às 8 da manhã de hoje. Por uma questão peculiar, específica daquela transação. Então é isso que eu falo, né? O futebol não tem, todo dia é dia útil. Isso é fim de semana, meu amigo. Isso, pra não falar sobre o cara querendo usar o jogador no domingo, né? É, então assim, Ele que tá nos tá dias. sempre e o jurídico tem essa importância gigantesca. E no fim da linha, seja na nossa relação com os agentes, seja na relação dos advogados, dos jurídicos internos, ou do próprio advogado que presta consultoria ao clube, sempre vai ser o advogado último a ser consultado numa questão que tem que ter uma tomada de decisão importante. O jurídico não está alheio a essas tomadas de decisão. Então a gente carrega assim, o grau de responsabilidade que a gente tem, tipo, os advogados em geral, então nessa área, é enorme, claro. É enorme. Eu já tive uma vez, eu estava com um colega no kart, a gente estava negociando, fazendo uma negociação no jogador e tal. E ele fumou um salto, tá no cabo dele lá em Porto Alegre, o Felipe da Alegrave do Inter. Top telefone dele, ele atende no viva voz do cara. Então, tem a punição do jogador tal, que fulano tomou punição lá no campeonato de não sei onde tal, apareceu aqui, podemos botar pra jogar ou não? Faltava 15 minutos pra entrar em campo. Pois. Podendo perder ponto, desesperador. Então, ao nível de responsabilidade que o advogado tem, né. E por isso que eu falo, para todos esses caras que estão comigo, que estão começando, eu falo, meu, a gente tem que entender o negócio. Não adianta você esperar bater na tua porta o problema e tentar achar a solução. Você tem que participar da construção do negócio para você ir corrigindo já no caminho. Sim, você vai ter um serviço melhor para o teu cliente, um resultado melhor para todo mundo, se você se dedicar a entender do negócio e a participar da construção desse negócio. Então, né, eu costumo brincar que às vezes, quando chega nos advogados, putz, a gente tem que corrigir um monte de coisa. O executivo de futebol deixou passar isso, o agente deixou passar aquilo, como é que fica? E volta tudo. Então a gente participar, ter essa participação ativa aí nas negociações, nas operações, é importante demais. E até colocando aqui o chapéu de advogado e falando para quem está assistindo, para essa audiência, imagina, sabe aquele último dia de janela que a gente vai nos principais canais ali e fica Quem chama é legal aí. com o próprio relato aqui do André, de antes, que esse jogador ele tem que comprar um apartamento, que esse jogador ele vai precisar, entender qual é o impacto fiscal. Então você imagina, eu fico aqui me imaginando a dificuldade de você fechar um contrato no último dia da janela de transferências, sendo que uma vez que você assine, você vai impactar em tudo aquilo. Então, brincadeiras à parte, se o André errar, ele vai prejudicar o cliente. Então, Mais ou menos. Ah, e esse é o óleo da engrenagem, né? O jogador. Se você não tem o jogador, você não tem o espetáculo, você não tem o clube melhorando, piorando de performance E ali. eu costumo falar também, ninguém cresce sem tomar decisões difíceis. Então, isso vale para qualquer cara de negócio, vale para o advogado também. Às vezes a gente tem que bancar algumas coisas. Por exemplo, é muito comum um clube contratar um atleta que está em litígio com o seu antigo clube para discutir se teve justa causa ou não para a decisão. O novo clube acaba sendo solidário, né, ao pagamento de uma eventual indenização ao clube anterior. E às vezes você tem que ir lá canetar, não, pode contratar que vamos ganhar. Já cravamos muitos. Teve uma que eu cravei e perdi. O que eu vou fazer? até aquele
acho que não tenho lido nada novo, mas o próprio Abel está com uma discussão sobre isso, que ele chegou a assinar um supostamente teria assinado ou não, isso tem um impacto gigantesco para o advogado ter que Sim. dizer se pode, se não pode. Eu imagino que deve ser algo, assim, realmente muito impactante, né. Por exemplo, como é que eu começo a ter uma relação muito boa com o Juliano Bertolucci? Pra quem não sabe, o Juliano Bertolucci é um dos grandes agentes, né, de futebol aí no mundo, enfim. O Juliano é agente do Oscar até hoje. Era na época que o Oscar estava surgindo lá no São Paulo, acho que desde a base. Teve alguma questão lá de negociação, eu conhecia já o Juliano um pouco, principalmente porque eu tinha sido advogado do Neymar, seria até o fim da carreira dele, sou amigo dele até hoje. O Neymar, quando vem, né, Corinthians, tem aquele problema com a MSI, tem uma litígio do Neymar com o Corinthians, com a MSI, o Neymar acaba ficando livre, depois ele vai para o Inter como jogador livre, num litígio que a gente conduziu e tal. E o Juliano, na época, era muito próximo do que tinha a questão da MSI, então a gente ouvia falar, que tinha que estar com ele uma outra vez. Mas o Juliano vai para mercado para buscar orientação jurídica mesmo na questão de contrato do Oscar. Ele tinha, acho que, um problema aí de negociação com o São Paulo. Na época, a Lei Pelé, ela tinha a questão da graduação da multa e diminuição também no passar do tempo. Então, ele queria entender quanto é que era a multa para o Oscar pagar e o Oscar poder rescindir o contrato com o São Paulo. A gente tem a natureza dessa cláusula indenizatória desportiva, antigamente a cláusula penal, que era uma natureza do jogador comprar a liberdade dele. Então, a gente chama de buyout clause. Então, eu vou lá e compro a minha saída do clube. Eu tenho como como eu compro uma saída de um contrato civil ou comercial qualquer. Então, ela não é embora chame cláusula indenizatória, a natureza dela não é indenizar pelo prejuízo, é realmente comprar a saída do contrato. Então, o Juliano quer saber quanto é que os caras têm que pagar para ele comprar a saída dele. E acho que ele consulta alguns escritórios na época, nos consultou também, porque já tinha algumas referências nossas. E quando eu vou no escritório dele, eu começo a analisar na frente dele ali o contrato dos caras e eu vejo uma questão ali que poderia suscitar uma alegação de falta de pagamento, porque ele tinha contratos sobrepostos, né? Então ele faz um primeiro contrato de 3 anos, depois que ele emancipa faz 5, tem um aumento no novo contrato, só que o aumento acaba sendo um salário inferior ao contrato anterior. Então ali numa análise jurídica, sim, para usar uma tese, que a conclusão foi, pô, o contrato dele antigo, numa determinada faixa de tempo, era mais benéfico para ele do que o novo. No novo ele está ganhando menos. Então, se ele está ganhando menos, teve uma redução salarial, que não poderia ter, ou teve uma alteração de contrato prejudicial ao trabalhador, que também é contrário à lei. Então, putz, dá pra gente alegar que o salário dele tinha que ser o maior, que não tá falando do salário, pra gente garantir, eu não pedi isso, só. Daí eu falei, prepara a ação, vamos ver. Os dois jeitos, pagando a multa, e falei, a multa é X. Preparar a moção, tava estudando. Ele tentou de todas as formas compor com o São Paulo a situação, acabou não conseguindo. E aí a gente tem a tomada de decisão de ajuizar a ação e a tomada de decisão conjunta, aí eu falo, participação já no início, né, desde o começo do negócio, vamos buscar a decisão. A gente entende que o nosso direito é forte, que ele realmente tem direito à decisão do contrato. Então esquece pagamento de multa. A gente ajuiza a ação, sai uma liminar. O seu trabalho aqui, a juiz preferiu eliminar para declarar o seu contrato dele. Os caras ficam ali, cai a bomba no São Paulo. Aí tem repercussão, os caras ligam pros caras. É um absurdo, vai gerar consequências, blá blá blá, e virou um caso emblemático. Mas foi um caso em que a gente tomou decisão, uma decisão difícil, né? Muito pública também, muito pública, nos expôs muito. Então, naquela época tinha o lance, né, impresso. Todo mundo comprava o lance. Os vira e mexe eu tava no lance, às vezes tava na piscina lá do. Cara, Fernando São Paulo, tal. Enfim, a gente acabou tendo uma exposição. Foi um caso que depois ele resultou num acordo, né? Mas foi uma briga, tem tom de brigas. Hoje os caras que voltam ao São Paulo, sabe como as coisas são, né? Mas eu digo isso para apontar exatamente para isso, para essa participação que a gente tem na construção das coisas, nas tomadas de decisão. Às vezes elas têm que ser muito difíceis, mas evidentemente a nossa atuação nesse caso
nos colocou também numa outra prateleira dentro desse cenário aí do direito desportivo. Nos deu mais destaque, a gente tinha tido êxito no caso do Nilmar, o êxito no caso do Oscar, né, um acordo, acabou sendo bom para todos, mas também revelou ali um potencial nosso para o mercado, foi nessa linha do nosso crescimento, que é um crescimento muito, assim, orgânico, muito em função do nosso trabalho. Eu sempre falei, eu sempre prezo pelo atendimento ao cliente, e eu falo para os caras, né, a gente tem que ganhar carros, tem que solucionar problema, solucionar negócio, destrancar negócio. Se você é advogado para falar, putz, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, não precisa, não veio trabalhar comigo. Eu quero que você encontre a forma de dar certo. Aí você serve para o meu cliente. O meu cliente quer que o negócio dele dê certo. Perfeito. O meu cliente quer ganhar os casos, não quer perder. Como é que a gente vai ganhar esse caso? Dá para ganhar todos? Não dá. Mas o que a gente não pode é deixar de ganhar os que dá para ganhar. Alguns a gente vai perder. É que nem goleiro defendendo pênalti. Alguns tem que defender. A maioria não vai. Mas os casos que é para perder, a gente tem que ganhar um ou outro.